Olá, olá, que delícia! Uma live feita num horário inédito para mim, pelo menos com convidado. De vez em quando eu entro mais ou menos na hora do almoço, mas para falar um pouquinho com vocês, nada muito formal, né? Principalmente se eu tô lavando louça, eu entro aqui. Mas seja bem-vindo. A gente vai estar falando sobre potencializar os seus negócios no digital. E para isso eu tenho uma convidada que já já entra, que é a Débora Calix. Ela mora. Gente, Brasil tem fuso horário. Nunca tinha me ligado nisso. Ela mora num fuso, no Brasil, mas num fuso horário diferente. Para ela lá agora, acho que são 10h30 e pra gente aqui, hora de Brasília, 11h30 da manhã. E a gente vai estar falando sobre como é que a gente pode potencializar os resultados através do uso das redes sociais. Essa foi uma escolha que eu fiz em março de 20, junto com a entrada da pandemia. Eu estava começando muito timidamente, com vídeos, mais ou menos em agosto de 19. Então eu comecei assim muito timidamente, tipo um ou dois vídeos por semana. Eram vídeos que a gente chama de nuggets, né? E aí, quando entrou a pandemia, que eu resolvi efetivamente entrar nesse mercado digital, eu comecei a explorar as redes e aí tive ajuda de uma agência. Então, é um mundo bem diferente do nosso, né? Então, quando a gente fala de marketing digital, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que é um mundo diferente. E que às vezes a gente precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda para começar. Foi muito importante. Então eu tive uma agência que me acompanhou por 2 anos, né? E hoje eu tenho uma mentora, né? Uma mentora não, um mentor digital, que é o Vitor Damasio. Eu não tô vendo a Débora Calix. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela me mandou algum recado. Deixa eu colocar aqui, Débora. Já estou ao vivo. @adrivico. Vamos ver. Marli, seja bem-vinda. A Leide, seja bem-vindo. Aproveita que a gente está aqui esperando a entrada da Débora, que é especialista, e eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, também. Mas aproveita e vão perguntando quais são... ela entrou. Quais são as suas dúvidas referentes a marketing digital, porque daí a gente vai... eu colocando a minha experiência e ela como especialista, ela também vai trazendo todo o know-how dela para a gente poder ajudar vocês o máximo, tá? Então, tô convidando, se você recebe aí o convite, mandei o convite para você. Olá! E aí, minha linda, eu falei que, gente, o Brasil é tão grande e tem fuso horário. Eu não sabia que tinha fuso horário no Brasil. É, Olha, o nosso é uma hora de diferença. ai, que legal. Olha só esse Brasil. Então, explica de onde você está falando para as pessoas aí. Cuiabá, Mato Grosso. Eu moro em Cuiabá. Aqui onde é Cuiabá, calor. Tá calor quente, demais. gente. Tá muito quente mesmo. Nossa. Aqui o calor não está vindo. Eu acho que tudo aí para você, viu? Porque está num outubro bem frio. Mas vamos embora. Débora, sem mais delongas, primeiro, um prazer receber você aqui. Que delícia. Obrigada por você ter aceito e a gente conversado, né? E se conhecido um pouquinho melhor. Então, vamos começar entendendo quem é você, como é que você costuma ajudar as pessoas, né? Nessa questão do marketing digital. E aí eu entro com as perguntas especificamente, para as pessoas, inclusive, terem a oportunidade de fazer perguntas bem pontuais para você quanto a isso, porque você é a especialista. Eu sou a expert, né, que coloca carinha na rede social, mas você tem muito mais conhecimento que eu. Então, se apresenta rapidamente
Olá, pessoal. Bom dia. Me chamo Débora Carque, sou mentora em marketing digital, como a Adriana falou. Eu desenvolvo mentoria para mulheres já tem uns 2 anos e pouco. A pandemia abriu aí minha mente e eu estava para concurso público federal, estava escrevendo livro. Inclusive, quero já falar aqui, ó. Eu sou escritora do livro Arte de Recomeçar, onde eu conto a minha história, tá? Tá disponível no Amazon, se quiser saber um pouquinho mais. Olha que E eu legal. estudava, e eu lancei ele em outubro do ano passado, onde eu conto a minha história de superação mesmo, desde a minha infância até hoje. E é um Que livro que legal. tem impactado aí algumas mulheres no Brasil. E E esses livros, assim, que contam a história, porque eu também tenho um, ele é muito legal. catártico pra gente. É como a gente precisar se colocar para fora para poder ajudar outras pessoas, mas também para a gente encerrar ciclos, né? Pelo menos para mim Isso. funcionou muito assim. Para você também? Sim. Eu falo que foi uma forma de terapia, né? Você escrever Exatamente. algo que não estava às vezes concluído na sua mente e com a escrita fez você entender alguns pontos que talvez você não entendia antes. Então eu comecei na época quando eu comecei a escrever meu livro, eu estava fazendo terapia. E aí a psicóloga falou assim, eu falei assim, eu vou escrever. Ela falou assim, escreve, escrever vai fazer bem. E aí eu falei até com meu esposo na época, ele falou assim, não, escreve, né? Só que eu falei, não, eu vou escrever um livro mesmo, né? E aí eu já com a ideia assim, eu falei, vou escrever e comecei a escrever e foi assim, maravilhoso. Eu falo que eu aproveitei cada momento, cada linha, eu degustei, foi muito gostoso. Foi assim uma parte maravilhosa na minha vida. Acho que o processo, né, Adriano? O processo ele tem que ser leve, tem que ser tranquilo. E é o que a gente vai falar aqui, inclusive, na live. Que às vezes a gente. Isso eu ia te perguntar, porque é uma das minhas perguntas aqui, mas vamos lá. E É que aí você o fez Instagram, essa. o Hã? Instagram ele cobra, né? Que a gente tenha uma consistência, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha uma paciência. E às vezes a gente leva isso como um peso. Aí as coisas não fluem naturalmente, né? Mas vou deixar você fazer a pergunta, voltando lá a falar. Então, Adriano, para a sua audiência conhecer um pouquinho mais, eu estudava para concurso público federal e estava escrevendo meu livro. E aí tive uma virada de chave numa live que nem essa, assim, live gratuita, conteúdo gratuito. Eu falo que é muito importante que a virada de chave minha foi em conteúdo gratuito, que fez eu ir em busca de mais, né? Então, às vezes as pessoas elas não valorizam esse momento como deveria. E foi É. assim um grande diferencial. E nunca na vida das pessoas teve tanto conteúdo gratuito de qualidade, né? Porque é como se essas redes sociais permitissem que muitas pessoas tivessem acesso a coisas que antigamente só eram pagas, né? Exatamente. Então as pessoas precisam aprender a absorver esse conteúdo gratuito, seguir as pessoas que fazem sentido, né? Explorar todo o conteúdo gratuito, mas é claro que você pode ter aí outras formas de acessar o conteúdo dessa pessoa. Mas eu concordo com você. Eu acho que a minha ideia e o meu objetivo sempre com as lives é poder aprofundar coisas que eu não consigo nos cards que são mais concisas as informações, né? E na live eu me permito falar, interagir com as pessoas. Então eu acho que. E resolver dúvidas das pessoas, né? Então eu queria muito que as pessoas efetivamente aproveitassem essa live com essa expertise da Débora, tá? Para que você dê um boom aí nos seus resultados. Mas vamos lá. E aí, continua. Então, e aí acredito que aqui a sua audiência seja profissionais liberais na área de nutricionistas, de psicólogas, né? Ou Então, tem várias pessoas? eu tenho nutricionista, né? Mas o meu público aqui é mais psicólogo, terapeuta, pessoas, Terapeutas, o público profissionais final. liberais mesmo. Uhum.
o público final que consome os meus produtos de desenvolvimento, então esse é o meu maior público, mas a gente pode focar em exemplos hoje para terapeutas, para psicólogos, até Psicóloga, que é, e que é encher a agenda, né? Que é encher lotar a agenda, só que de uma forma que sobre tempo também, né? exatamente. Exatamente. Porque não adianta você lotar a agenda e tá cobrando R$ 100, sabe? Você se mata, você tem. Isso eu falo muito para as minhas mentoradas, porque eu tenho um programa que eu tiro essa visão assistencialista e trago uma visão de negócios para essas terapeutas, né? Então, o meu objetivo não é necessariamente a pessoa encher a agenda, mas encher a agenda com o seu cliente ideal. E aí eu acho que eu entro na primeira pergunta, né? Com você aí como especialista. A importância, porque eu falo isso, mas eu quero ouvir de você. A importância da gente entender quem é o meu cliente ideal, quem é a minha persona, quem é o meu avatar. Isso são todos os nomes dados para uma coisa só. Então, queria que você explicasse para as pessoas aqui nessa live essa importância, porque eu acho que tudo começa por aí, né? Porque se eu encho a agenda, se eu encho o meu perfil do Instagram com pessoas que não são meu cliente ideal, eu não vou conseguir ter resultados. Faz sentido isso para você? Explica um pouquinho melhor. Com certeza. Inclusive, às vezes eu encontro algumas pessoas, elas falam assim, nossa, minha agenda tá lotada. Aí eu já falo, vamos fazer a mentoria. Porque se a sua agenda tá lotada, alguma coisa está errada aí. Né? Porque, gente, a gente tem que ter tempo, tem que fazer sobrar tempo com qualidade. Mas e como descobrir quem que é meu cliente ideal? É você pesquisando, né? Acho que a sua audiência, Adriana, é que vai responder o que ela precisa, o que ela deseja. Às vezes você pergunta tão simples que chega no consultório da pessoa, ou até mesmo numa consulta online, você pode estar trazendo isso daí em forma de conteúdo para dentro do seu perfil. E aí, o que acontece? Às vezes, os perfis dentro do Instagram, dos profissionais, do psicólogo, encher de conteúdo que não conecta com a audiência. E a gente vê muito isso. Conteúdo que a pessoa acha que é importante, mas é importante para ela, às vezes, não importante para o outro. Então, existe sempre essa observação de você postar, tá? Mas de encontro com a necessidade do seu público. Mas, Débora, eu não sei qual que é a minha necessidade. Aí que entra o que a Adriana falou. É você fazer a pesquisa, né? Pesquisar. Essa pesquisa pode ser no Google Forms, que a gente utiliza muito, fazer lá um questionário, né? E mandar para as pessoas o seu perfil. Ou mesmo, o mais prático de todos que eu falo para fazer é os Store. Você tem aí uma ferramenta que você pode estar todos os dias colocando as perguntas para saber o que a sua audiência precisa, né? O que ela está necessitando, qual que é a dor. E aí você consegue melhorar o seu conteúdo, porque às vezes tem pessoas que escrevem muito conteúdo técnico, que a audiência ela não está. Se o seu público é a pessoa que vai precisar do seu serviço, ela não vai entender do conteúdo técnico. Agora, se você quer atingir outros médicos, para que esses médicos neurologista, outros médicos, né? Te indique para pessoas, que é o seu fim, aí sim você pode usar conteúdo técnico. Então, eu já tive muitas mentoradas, Adriana, que ela queria atingir não a pessoa em si, né? Como é que vocês falam? O produto, o cliente fim, né? Final, né? Mas sim alguém para fazer indicação. Então, o conteúdo dela é totalmente técnico. Ela trabalha um conteúdo técnico para ela mostrar que ela tem capacidade de atender pessoas. Aí sim, os profissionais da área da saúde vê ela como alguém de autoridade e indica para os pacientes. Então, tem esse tipo também de profissional. Agora, se você quer ser indicada para as pessoas que precisam do seu produto como paciente mesmo, né? Então, a sua linguagem ela tem que ser destinada para essas pessoas. E às vezes você entra no perfil, tá lá, 10 conteúdos, 10 temas sobre
várias áreas, mas não tem nada falando sobre o profissional. Aí a gente entra na autenticidade, né? A pessoa não consegue mostrar que tipo de pessoa que ela é. Ai, mas eu tenho que mostrar que eu sou séria. Gente, vocês têm que mostrar quem você é, né? Se você gosta de ler um livro, tem que mostrar. Se você gosta de assistir um filme, você tem que mostrar quem que é você. Quem que é a Adriana fora do trabalho? Quem que é essa profissional? Através disso eu consigo identificar. Eu tenho uma aluna que ela é esteticista, dermatologista, e ela tem uma mãe que tem uma saúde bem debilitada. E ela também adora correr. Aí, quando a gente foi trabalhar o perfil, ela falou assim, Débora, o que eu faço? Eu tenho 2 perfis. Eu tenho um pessoal e tenho um profissional. Falei, gente, não existe 2 perfis. Tá? É um perfil só. E aí, eu descarreguei, assim, ela se descarregou. Ela falou, nossa, um perfil só? Eu falei, sim, você vai mostrar exatamente nesse perfil o seu lado pessoal e o seu lado profissional. Como Eu mãe, acho como filha, como como corredora. E aí, nossa, para ela assim abriu uma mente, porque ela estava trabalhando com 2 perfis, que geralmente profissional faz isso, né? dar conta de um só é um trampo Gente, desgraçado. muito. Desculpa a palavra, mas é isso, já dá trabalho. Mas deixa eu falar Exatamente. uma coisa, porque eu sinto resistência do meu público, assim. Ah, eu não quero ficar aparecendo na rede. Ah, eu não quero mostrar a minha vida. Eu acho que as pessoas precisam entender que nós estamos num mundo diferente hoje. É um mundo que as redes podem ser usadas a seu favor, mas a escolha do que você vai colocar na rede é sua. Então, é claro que você não vai colocar momentos de às vezes, muita intimidade, por exemplo, mas você pode Exatamente. colocar uma foto com um passeio num lugar bonito com o marido ou com a esposa, sabe? Então, eu acho que uma primeira barreira que as pessoas precisam entender é que existe o bom senso do que você vai colocar, né? Você vai escolher o que colocar. E eu, Adriana, eu tenho uma rotina de manhã que é fazer meus exercícios. E eu tô descabelada, gente. Tudo bem que eu boto um filtro, santo filtro, né? Hoje eu não tô com filtro porque eu vou me maquiar, porque eu vou estar com uma menina linda, maravilhosa, preciso me maquiar. Então vou usar um filtro. Mas é a Adriana de rabo de cavalo, com roupa de ginástica, indo para academia, mostrando a minha rotina. Por quê? Porque eles têm que entender que existe uma congruência no que eu falo e como eu vivo. Não é isso que você está dizendo? Então, se eu Exatamente. falo para as pessoas se olharem de uma forma integral, isso envolve eu ativar a minha energia física, né? Isso envolve eu ter momentos de descanso. Isso envolve eu ter as minhas rotinas diárias. Então, eu Exatamente. preciso mostrar para essa audiência de uma forma leve, que eu acho que isso que você trouxe, quem é a Adriana. E eu vou te dizer, o pessoal ama quando eu faço live lavando louça. E a semana passada comentaram comigo: ai, Adriana, eu adoro quando você faz live lavando louça, né? Porque às vezes eu tenho aquele tempo curto, é o que vai dar para eu fazer de conteúdo para aquele dia. Ontem mesmo, acho que eu fiz uma, deu 37 minutos de bate-papo. E as pessoas se conectam, porque elas são donas de casa, elas são mulheres, Que elas são lavam louça profissionais. também. Ontem eu vi você fazendo um stories com o seu filhinho atrás. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que há uma forma leve para fazer isso. É isso que você está querendo dizer, E Débora? a gente tem que mostrar, que nem você falou, a gente tem que mostrar os bastidores. E há uma certa resistência realmente das pessoas de mostrar. E aquilo que você falou, não precisa você mostrar partes, coisas muito íntimas, né? Que você não se sente confortável. Porque tem que ser confortável. Você mostrar algo que você se sinta confortável. Talvez você está ali comendo pipoca com seu filho assistindo um filme. Por que não mostrar ali seus pés entrelaçados com o filhinho, né? Então, tudo isso conecta. E essa aluna, Adriana, terminando de concluir ela mostra ela cuidando da mãe dela. Ela mostra ela correndo. Então, assim, ela tem 2 filhos. Ela mostra que ela tem uma mãe com
com a saúde debilitada, que ela tem todo o carinho e toda a atenção. E o que a gente enxerga nisso? Né? Que ela é uma pessoa humana. Que ela é humana. Que ela cuida da mãe dela com amor, assim como ela cuida dos pacientes também. Então, você consegue enxergar um pouco além. Então, por que mostrar os bastidores? Porque eu vou me conectar com o seu carinho, com o seu amor, com as suas emoções, né? Quando você está ali sendo mãe de filhos, de mais de 2, 3 filhos, ou de um, mas você está conseguindo fazer tudo isso e ainda cuidando do seu lado profissional. Então, quando você mostra esse lado, você transmite para as pessoas que você é humana como ela, né? Que você não é diferente porque você está ali trabalhando, fazendo live. Não, você é igual, porque as pessoas às vezes têm aquele mito, né? Eu não dou conta, eu não consigo, tá? Mas o dia nosso é feito de 24 horas que nem a outra pessoa ali do lado. E se eu consigo, se a Adriana consegue, por que essa pessoa não vai conseguir? Então, eu vejo que os profissionais, eles têm essa... eu não tenho tempo. Cara, a hora que você chega no consultório, chega na clínica, a primeira coisa que você faz é filmar. Já vai filmando a entrada da sua empresa, vai filmando o seu local de trabalho, faz responde, o doutora responde ali no seu store. Tire 5 minutinhos entre um paciente e outro, ou no horário do almoço, ou quando você sai, ou quando você chega, ou na garagem, quando você entra para dentro do seu carro de manhã para ir trabalhar, você aproveita esses momentos que você tem e grava. Então, você consegue sim fazer, elaborar esse conteúdo. Eu vim de vários testes do que funcionava para mim, né? Eu vim de formas mais rígidas, de eu ter no começo do mês o meu calendário inteiro. E aí eu comecei a perceber que aquele dia que eu ia falar sobre aquilo, ou ia pôr aquele post, não era sobre aquilo que eu queria falar. Eu queria falar sobre algo que tinha acontecido porque eu tinha atendido um cliente. Então, o que é que eu comecei a perceber? Que eu tenho um planejamento mensal, porque eu tenho... aqui, Adriana. Tá ok? Você tá me ouvindo? Pessoal, conta para mim se tá travado. Deu uma travada, eu não tô conseguindo te ouvir. Vamos lá. Pessoal, coloca aí para mim se vocês estão me ouvindo. Vocês estão... Tá travando. O seu tá rodando para mim. Eu tá rodando. Travou. Travou. Ai, voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Qual era a pergunta que você estava fazendo? Tá. Agora voltou, né, gente? Deixa eu ver só se voltou. Você tá me ouvindo, Débora? Tô te ouvindo. Então, vamos seguir, porque se eu saio, aí complica, né? Porque eu eu que abri a live. Tá me ouvindo, então? Eu tô do lado do coisa. Bom, aí, estão fazendo assim. Ok. Certo. Então, hoje eu encontrei uma forma que funciona para mim. Eu acho que isso é importante a gente deixar para as pessoas. Ela vai encontrar com tentativa e erro, com orientação, o que é que funciona. Hoje, eu tiro 15 minutos do meu dia para gravar um Reels. Então, entre fazer a legenda, porque a legenda dá trabalho fazer, gente, escrever dá trabalho, né? Gravar o vídeo e aí distribuir, né? Aí eu distribuo, eu faço um vídeo de 1 minuto e aí eu distribuo nos meus Faces, no perfil e página, no Insta, no TikTok, no LinkedIn, né? Por quê? Porque foi a forma que eu encontrei do que hoje é possível para mim. Eu sei que cada rede social tem a sua linguagem, cada rede social você precisa investir diferente.
Mas a gente não pode se punir para tentar fazer tudo e aquilo ficar pesado, que é o que você trouxe, né? Tem que ser forma leve. Isso, tem que ser de forma leve. Então, há possibilidade de fazer de forma leve. Eu acho que esse é um super recado que a gente pode deixar. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Então, assim, porque no decorrer do dia, sempre tem aquele horário que você vai perceber que você consiga encaixar. Eu vou supor o horário que eu consigo falar um pouquinho com a minha audiência, um pouco mais, quer fazer uns stories mais elaborados, é na hora que eu deixo meu filho na escola. Então, eu deixo meu filho na escola, entro pro carro, e aí eu consigo responder alguma mensagem, fazer uns stories mais respondendo a audiência. Então, eu consigo trabalhar nesse horário. Então, tem profissionais que conseguem fazer, às vezes, cedo, né? Quando chega no consultório. Então, assim, você vai ver qual o horário que, para você ficar mais leve, que você fica mais tranquilo e você não deixe de produzir. Porque o Instagram você tem que estar todos os dias, as redes sociais tem que estar todos os dias postando. Eu não posso aparecer hoje e depois da manhã não aparecer. Eu até faço a comparação do padeiro, né? O padeiro abre a padaria hoje, com aquele pão quentinho, maravilhoso, você vai lá e compra e no outro dia você chega lá de novo para comprar aquele pão e se depara com a porta da padaria dele fechada, né? Aí você desaponta e vai aonde? Vai na outra padaria. Aí você vai de novo, até você tenta ir de novo naquela outra padaria, encontra na outra semana fechado de novo. E assim é seu Instagram quando você não produz stories. Quando você não produz história, como você não estivesse disponível. Gente, produção de story, eu falo que não é 1, 2, 3 compartilhamento, não. É você abrir caixinha de pergunta todos os dias. É você falar sobre o conteúdo todos os dias. Mas, Débora, não sei o que falar. O que você postou no seu feed? Faz um gancho, leva lá para os stories. Né? Qual que foi a dúvida que você recebeu no dia do seu consultório, de algum cliente? Ou pesquisa. Qual que foi a dúvida? Qual que é o calendário que você produziu? Produza com antecedência, de preferência. No sábado, senta. Coloca os temas que você mais ouviu durante a semana. Anota tudo e no decorrer, joga lá no Google, agenda. Agenda 2022. Aí você baixa, tudo gratuito. Você baixa aquela agenda do Google e ali você coloca todos os temas que você vai desenvolver. O mesmo tema que você trabalha no feed, que você trabalha no Reels, você pode trabalhar também no Store, tá? Cada ferramenta, ou você vai aprofundar, ou você vai fazer de uma forma mais leve. Eu falo que o Reels é um conteúdo que você traz de uma forma mais leve para a sua audiência. Então, você pode fazer mais com humor, né? Aquele conteúdo mais tranquilo mesmo. E aí, já nos carrosséis, você deixa um pouco mais complexo, mais trabalhado. E nos stories, são os bastidores que pode trazer de uma forma bem tranquila, sem muita edição. Então, você consegue aprofundar também, falar de cara a cara com a sua audiência, tipo como que fosse um bate-papo ali de 5 stories no máximo, 5, 6. Não precisa ser muito. Onde você tem a oportunidade de colocar umas enquetes para interagir com a sua audiência. E no final, trazer uma caixinha de perguntas. Bem, né? É muito legal. E eu tenho tido muito resultado financeiro com stories. Porque eu tenho trabalhado no feed e no Reels, né? Os temas. Mas no stories eu trago e meio que aqueço e coloco uma caixinha. E olha como é legal isso a gente entender. Essa caixinha ou é uma caixinha de pergunta ou é uma caixinha de enquete. A de enquete, no meu perfil, ainda é o que tem mais pulsão. Então, eu preciso entender o que eu coloco. E eu sempre ponho, por exemplo, digamos que eu aqueça assim, nossa, gente, acabei de atender uma pessoa que ela vive numa tristeza profunda, e conta o caso, né? No Stories, por exemplo. Aí eu coloco uma enquete assim, Dri, eu coloco assim, eu sou feliz, eu não tenho problema de tristeza, ou a outra opção é, eu sinto uma tristeza a vida inteira, Adri, eu quero sua ajuda com isso. Olha só, quando eu coloco, quero sua ajuda com isso... Na realidade, você abre a conscientização, né?
Você coloca uma forma de conscientização para sua audiência. A percepção dela, e quando ela coloca cada uma das respostas, eu vou e respondo individualmente. Então, nossa, esse seu momento, que bom que você está passando por um bom momento, fico muito feliz com você, seguimos juntas por aqui. A pessoa que falou assim, nossa, eu tenho uma tristeza de vida inteira, aí eu posso pôr lá no individual. Olha, você precisa ver que criança ferida que está aí, porque eu trabalho com esse público final, né? Adri, preciso da sua ajuda. Eu falei, vamos conversar, me fala um pouquinho o que está acontecendo. Então, eu mando resposta para todo mundo no individual e eu estou me conectando. E aí, o que eu faço? Eu faço essas mesmas respostas dessas 4 perguntas, eu destrincho nos próximos stories no dia seguinte. Né? Então, você consegue aproveitar, né, o seu conteúdo de uma forma mais aprofundada depois. Vira um ciclo ali, né? Então é muito legal essa dica que você está passando. Eu queria te aproveitar. Você tem mais alguma coisa ou eu posso fazer uma pergunta? Então, é que essas, na realidade, as pessoas acham que. Eu falo da Adriana, que as pessoas acham que alguém vai vir ali e falar assim: ah, Adriana, eu quero fazer uma consultoria com você, ou então eu quero uma consulta, ou eu quero uma mentoria. Não, não é assim, né, que funciona, né? As caixinhas de pergunta, elas abrem a oportunidade, né, de você vir conversar com a sua audiência e ali você conectar e captar essa pessoa para mentoria, para consultoria, para consulta, né? É uma forma de você captar. Independente da gente captar para um trabalho nosso, o meu objetivo inicial é atender aquela pessoa na medida do possível ali num bate-papo, numa resposta curta, no que eu posso atender. Então, já consegui solucionar. Para tentar solucionar, né? Então, ontem mesmo eu estava numa live, a menina fez uma pergunta, como que agia com crianças perdidas, sistemicamente olhando. Eu vou e respondo na live essa pergunta para ela. Mas se isso está na caixinha, eu também respondo no individual. Então, é uma forma, né? Todo mundo que entra, uma outra coisa que eu faço, e eu queria ouvir sua opinião. Todo mundo que entra, que não tem o perfil fechado, eu mando um boas-vindas. Eu falo o nome. Oi, fulana, que delícia que você está aqui no meu perfil. Utiliza esse canal, que é a DM, para que a gente possa estreitar os laços, para que você faça as perguntas quando você sentir necessária. E quando você sentir que é o momento de dar um próximo passo, seja através de constelação sistêmica, eu falo algumas coisas. E é isso, seja muito bem-vinda, tenha uma excelente semana, fica com Deus. Né? Então, eu já abro espaço para a pessoa me fazer perguntas ali. E o meu objetivo é me aproximar dessas pessoas. E isso, stories também gera muito, né? Muito. Eu falo que todas as pessoas que entram dentro do seu perfil, é importante você mandar uma mensagem de boa-vinda. Mas não uma mensagem programada, né? Uma mensagem que você mesma vai lá e converse com a pessoa, para ela ver que você é mesmo que está conversando, não é um robô. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu mando uma mensagem de voz e falo o nome da pessoa. Exatamente. Alguma coisa que eu vi no perfil, oi, eu vi que você é terapeuta, que legal. Oi, eu vi que você trabalha com massoterapia. Nossa, que delícia, você ajuda as pessoas a relaxarem. Então, eu personalizo bem essa mensagem de boas-vindas. Eu gosto de ver quem que é a minha audiência, quem que é as pessoas que estão entrando no meu perfil. Aí eu vou lá, olho as fotos dela, comento, curto. Quando entra um monte de gente, daí já fica mais difícil. Mas sempre é interessante você estar observando quem que é a sua audiência, né? Quem que tá ali entrando, se realmente é o público que você deseja. Porque às vezes a gente faz tráfego e é uma observação, né? Para quem faz tráfego pago. Você tá olhando quem é a audiência. Será que essa é a audiência que você deseja para o seu perfil? Aí você tem que ajustar o seu tráfego, né? Então, por isso que é importante também, além disso, você tá olhando ali para ver se a sua mensagem vai estar conectando com essas pessoas. Mas é muito interessante você estar vindo e trazer, agradecendo as pessoas que entram no seu perfil, com boas-vindas e tudo mais, com certeza. Aí você já pode aproveitar e mostrar algum canal que você já tem, que seja um grupo do WhatsApp ou Telegram, né? Uma comunidade que você tem, e perguntar se a pessoa não quer participar dessa comunidade, onde você traz conteúdo regularmente um pouco mais exclusivo.
Quando entram terapeutas agora, eu indico uma aula específica de Mindset para o Sucesso, né? Uhum. Está disponível no link da minha bio e a pessoa tem que cai numa página de captura e eu libero parte da aula para ela, né? Então, eu acho que tudo isso são coisas que a gente tem que aprender a usar as redes para o nosso favor. Eu queria te fazer uma pergunta, posso agora? Ah, pode fazer. É tanta coisa. É muita coisa, gente. Meu, eu faz mais de 2 anos que eu estou estudando em marketing digital, já investi mais de R$ 26.000 só na mentoria do Vitor. Não acho que não vale super a pena, mas é uma cacetada em termos financeiros. Eu queria que você desse as dicas para uma pessoa que chega para você assim, bom, sou terapeuta, psicólogo, psicanalista, né? Essas pessoas, você precisa entender que essas pessoas foram treinadas a serem discretas. Faz parte da profissão, tá? Serem sigilosas, serem mais low profile, assim, em relação às redes sociais. Isso, a profissão, né, fazia isso. Eu queria que você desse uma dica para uma pessoa que tem. Eu comecei assim, né, em 2020, eu estava com 300 seguidores. Como é que eu transformo um perfil que eu usava particular para um perfil que eu vou usar agora para alavancar as minhas vendas aí como terapeuta, né? Alavancar o meu consultório, usar como vitrine para o meu trabalho, para aumentar a minha autoridade, as pessoas entenderem aonde eu conheço. Então, dicas bem práticas, Débora. Tipo assim, que tipo de foto eu coloco? Vamos pensar naquela carinha da entrada do Insta? Que tipo de foto que eu entro? Como é que eu me nomeio? Como é que eu posso escrever uma bio eficaz? Como é que Na eu prática mesmo, coloco né? os destaques? Eu queria que você pensasse numa carinha de um perfil que hoje é feito Sim. só para botar a foto do filho, para começar a transformar ele num Insta mais profissional. Aqui, ó, a Renata falando, sou psicóloga, ela é minha mentorada até, ó. E carrega esse peso ser Olha lá. discreta. A Renata é ao contrário, né? Ela quer ser discreta. Mas ela já super. Ela consegue ser bem autêntica nas redes sociais. Isso é muito bom. Então, a primeira coisa é uma foto sua sorrindo, né? Sorrindo, aquela cara fechada, de braba. Não funciona, não. De óculos também não dá certo. Por quê? Eu tenho que olhar para o perfil e ver como se você estivesse olhando e sorrindo para mim. Né? A minha foto tem que ser uma foto que demonstra empatia. Né? Que seja lá, a pessoa olha e fala, nossa, ela tá olhando para mim. Ela é uma pessoa bacana, ela é uma pessoa legal. Ela tem que se conectar com o seu olhar. Vai sempre de olho no CRP. Então, a primeira coisa, gente, é uma foto do ombro para cima. Né? Não é uma foto de você sentada lá longe, não. Porque o Instagram é pequenininho ali, a bolinha do perfil. Então, eu tenho que ver o seu rosto, eu tenho que ver os seus olhos, o seu olhar. Tem que ser um olhar simpático, já começa por aí. Eu já peguei perfil de mulheres que estavam assim, carrancuda na foto. Eu falei, gente, mostra assim que, tipo, você não quero te atender. Eu não quero nem te ver. Não quero te ajudar. Mostra uma foto muito antipática. Então, assim, primeiro tem que ser uma foto sorrindo, tá? O username, o nome tem que ser um nome prático, de fácil leitura. Então, não complique, porque senão as pessoas não vão te localizar. A bio tem que ser uma frase que é uma frase que não é para você, mas para o outro. O que você vai ajudar essa pessoa? Qual que é a transformação que você vai causar nessa pessoa? Então, essa é a frase que você tem que colocar lá. Uma frase que realmente vá ajudar o outro. Eu ajudo, ou então eu transformo. Tem que ser alguma coisa nesse sentido, gente, que realmente a pessoa leia e entenda o que você pode ajudá-la. Tá? Então, essa frase ela tem que conectar. Tem que conectar com a pessoa que está lá do outro lado. E, claro, também tem que ter um botão, né? Um botão, uma chamada de ação,
Porque às vezes você entra no perfil e olha lá e fala assim, nossa, como que eu vou entrar em contato com ela? Não tem nenhum botão de um link que tenha acesso tanto no WhatsApp, ou que fale, ó, fale comigo ali no direct. Então tem que ter uma chamada de ação. A gente tem a mania de achar que o nosso público ele vai entender. Não é. A gente não tem que eles não têm que entender, a gente tem que escrever mesmo exatamente para que a pessoa leia e fale comigo, agende uma hora comigo. Então tem que estar tudo escrito ali, gente, tá? E não enche muitas coisas dentro da bio. Ela tem que ser bem objetiva, tem que ser clara. Traz uma mensagem que é a transformação que você vai causar no outro. Acho que o perfil da Adriana tá super bacana, já tá dizendo lá a sua transformação. Tem o link, né? Tem a chamada de ação para as pessoas entrarem em contato com você. Então, isso é fundamental. Porque hoje eu tenho muita, não só os pontos de contato comigo, mas eu já deixo lá, por exemplo, mensalmente eu tenho workshop de constelação. Então, eu tenho já um link que a pessoa viu que eu trabalho com constelação, se clicar e me leva para lá. Tem o meu WhatsApp, tem o meu canal do YouTube, tenho nesse Linktree, tem meu LinkedIn, aí tem os meus produtos, né? A mentoria de Spiritual Thinking, tem a mentoria para psicólogos e terapeutas para olharem o seu trabalho como um negócio, a mentoria para profissional de saúde mental. Então, quando a pessoa faz a chamada de ação que ela está mencionando, existe um app, um recurso, não sei se é um app, é um recurso que você consegue construir uma árvore de links, digamos assim, por isso que chama Linktree. Que aí você consegue colocar várias ou formas de contato com você, ou já deixar disponível. Ou deixar o próprio WhatsApp link mesmo, né? Você pode colocar o próprio WhatsApp link ali dentro. O WhatsApp também. Para a pessoa entrar em contato direto. Eu falo que mas é importante você colocar em cima também. Fale comigo, ou agende horário comigo, ou saiba mais. O meu acho que tá saiba mais. Mas quando eu tenho, vamos supor, o lançamento de uma mentoria ou de um curso, aí eu coloco já direto ali o link desse curso, o link dessa mentoria para preencher formulário, para que fique mais prático para minha audiência clicar. Um só clique, ela já resolveu esse problema. Mas é importante ter isso muito bem nítido. Falar para a pessoa, ó, clique aqui, saiba mais, entre em contato comigo, agende um horário, tá? Então, essas informações, elas são essenciais. E ali no destaque, você tem que trazer um pouquinho mais sobre você. Falar um pouquinho mais sobre você. Aí você pode abrir um quem sou, né? E aí falar suas graduações, os seus cursos, tudo que você fez. Qual que é o seu objetivo em estar dentro do Instagram, em estar nas redes sociais? O que você pretende fazer? Os destaques, sim, é porque para gente que está com a linguagem, né? O destaque são as bolinhas que tem logo abaixo, né? Isso. Tem algumas bolinhas. Então não adianta. Uma vez eu peguei uma amiga. Então, os stories você consegue deixar mais de 24 horas. 32 destaques a menina tinha. Eu falei, não, reduz isso pelo menos para assim. Porque aparece 4, né? Então, se você tiver 6, você já vai ter 2 que não aparecem. Então, exatamente. Pensa nisso. Não adianta você ter 36 destaques aí, que é o que ela tá falando, das bolinhas. Tem que ser quanto mais... eu falo que destaque não é museu. Que as pessoas enchem de conteúdo lá e aí cada destaque cabe 100 store, né? Que os destaques, na realidade, são os store que ficam mais de 24 horas. Você joga nos store algo que você acha interessante e você joga ele no destaque, joga os store nos destaques para que fique um pouco mais de tempo. Mas é importante você sempre estar revendo esses destaques e ir apagando também. Por quê? Os destaques atuais, eles ficam no final. Então, às vezes, e às vezes a sua audiência quer ver algo mais atualizado e tá lá aqueles destaques de mais de 100 anos, de 10 anos, vamos dizer, postado ali. Então, é interessante você estar sempre revendo e apagando esses destaques antigos para que a sua audiência tenha acesso a esses conteúdos novos, tá? Um outro detalhe também que você, nas postagens, falando um pouco sobre o feed, Adriano, o que a pessoa pode estar postando ali que conecta,
para deixar o perfil um pouco mais leve, não só cheio de conteúdo voltado. É uma foto sua lendo um livro, né? Se você gosta de ler, uma foto sua com a família no fim de semana, ou com o seu filho fazendo alguma atividade física durante a semana. Você pode também trazer um pouco sobre as suas crenças, sobre os seus valores, professores que na época da faculdade você admirava, que te inspirava, ou professores mesmo que você lembra, histórias que você lembra, que foram de desafios mesmos. Então, você pode estar trazendo um pouco isso, um pouco de você, contando sobre a sua história, sobre você, para a sua audiência. Isso faz com que é um conteúdo que conecta, que humaniza o seu perfil. Então, não é só trazer aquele conteúdo técnico, aquele assunto somente para a sua audiência, né? Só falando sobre ela. Mas falando sobre você de uma forma leve, que é contando um pouco mais sobre... Toda quinta-feira eu publicava um TBT, eu parei com isso, né? Mas gerava um engajamento legal, porque as pessoas viam quem é a Adriana, viam do que a Adriana gosta, viram que momento importante foi, né? Eu dei uma parada de TBT, mas eu fazia toda quinta-feira. Para quem não sabe, TBT são oportunidades que você tem de publicar uma foto antiga, e você coloca lá a hashtag TBT, né? Que lembra o significado do TBT, Thursday Best, não sei. Eu não lembro o significado do acróstico. Gente, deixa eu só falar uma coisa, assim, que eu acho que você trouxe aspectos muito legais. Eu acho que é importante a gente falar dessa carinha, né, do perfil, que as pessoas precisam entender a que você veio em 5 segundos. A verdade é essa. Então, se você consegue... É rápido. Hã? É rápido. Olhar é clínico, né? A pessoa entra, olha rápido. Ela tem que entender rápido qual que é o tipo de profissional. Quem que é a Débora, quem que é a Adriana. Isso tem que se conectar fácil. Tem que ter uma identidade ali bem clara para as pessoas. Então, e de destaques, eu tenho... você fala assim, mostrar o que a Adriana gosta. Eu gosto muito de filmes, seriados, e eu coloco no destaque o que eu coloquei no Stories para ficar lá como dicas de filmes, de seriados. E normalmente tem uma observação minha. Olha, um filme emocionante que trata disso, ou totalmente sistêmico, né? Reparem isso. Então, ao mesmo tempo que está ali no destaque, já fica como uma fonte de dicas de filmes e de livros. Eu tenho um destaque desse. E eu Inclusive, você colocou um fim de semana, né? Coloquei. Eu falei, não, quero assistir. Menina, aquele filme... Mas eu chorei tanto. Mas eu chorei. E eu coloco coisa que me comove mesmo. Porque eu assisto muita coisa e eu coloco aquilo que me comove. Eu coloquei Brian Banks. Brian Banks. É maravilhoso, de superação, de não desistência, de foco num sonho. E ele passa por uns perrengues enormes. Outra coisa que eu tenho no meu destaque, eu tenho um vídeo do Comece Aqui. Comece por aqui. Então, não vem do Stories, mas eu gravei um vídeo e começa por aqui. Entenda quem é a Adriana. Qual é a história da Adriana, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho. E uma dica que eu não costumo fazer, mas o Stories, o destaque, vai sempre aparecer em destaque quando você publica algo dentro desse destaque. Então, por exemplo, se você quer que o seu Comece Aqui esteja sempre na frente, se você tiver 6 destaques, você sobe alguma coisa para o Stories, publica nesse destaque e depois deleta dos destaques. Ele vai ficar ali. Mas isso é um jogo de... Se você realmente... Eu não faço, mas eu sei que tem que fazer assim. Uma pergunta. Débora, qual o percentual ideal ou como mensurar a quantidade de posts com conteúdos pessoais? Olha que pergunta interessante. Acredito que, vamos supor, colocando ali entre 5 posts, 2 tem que ser seu. Intercalando sempre, né? Fazer intercalar.
Um percentual bom também que você pode fazer, de 12, você usar aí em torno de 4 posts. Também você pode estar usando. De 5, 2, de 12, 4 a 5. Você pode estar intercalando. Vamos supor que seja cada 3 posts, né? 2, 3 posts de conteúdo, você trazer um seu. Legal, cada dois. É, 3 isso. por 1, mais ou menos. 3 por 1. Isso. Nilde, eu sei, Nilde. Tudo bem, minha linda? É Nilde. Então, assim, traga, gente. Quando você traz, tentar não ficar com vários de conteúdo um do lado do outro. Sempre tá intercalando algo. De 5-2, 5-2, tá ótimo de 5-2. Que daí 3 você entrega conteúdo, 3 falando algo. E o que é esse falando algo, né? Sobre você. Até depois, se vocês me chamarem lá, eu até tenho um PDF com esses conteúdos que humaniza, tá? Com esses conteúdos que conecta aí para 30 dias. Tem um post mesmo, tá, gente? Um post não, um PDF mesmo com esses conteúdos. Se vocês quiserem, pode me chamar lá no direct que eu mando esse conteúdo aí para você saber exatamente o que postar. Que é um livro que você gosta de ler, uma atividade física, um desafio, o que fez, o que te moveu a trabalhar no digital ou estar na profissão que você está hoje, né? Por que você resolveu ser psicóloga? Por que você resolveu ser terapeuta? Então, trazer esses conteúdos. E às vezes a gente está falando sobre. Outro dia eu estava falando sobre perfeccionismo e eu trouxe algo que conectou pra caramba. Eu falei assim, gente, eu sempre tive vontade de fazer cirurgia no meu nariz, sabe? E aí, isso é uma coisa de querer ser perfeccionista, né? Deixar o nariz perfeitinho. Então, eu vim e falei sobre... Essa quer mexer no nariz ainda, gente. E aí, eu vim e falei sobre isso no meu Instagram, né? Coloquei um post falando sobre um desejo que eu tinha de fazer uma cirurgia plástica e era no meu nariz. Então, assim, todos nós temos algum desejo, certo? De fazer, mexer alguma coisa no corpo. Então, isso também é algo que você pode gerar de forma de conteúdo. Então, só para trazer, são conteúdos que conectam. Às vezes você está no trânsito, você vê alguém buzinando, você vê alguém sendo mal educado, você já lembra, nossa, eu posso trazer esse conteúdo falando sobre algo. Então, todos os dias, ao levantar da nossa cama, nós tem algo que acontece. E você pode trazer isso daí em forma de conteúdo. É só você adaptar mesmo para o seu nicho. Legal. Débora, ó, já tem 2 pessoas aqui, amigos meus, parceiros. Enquanto Sua Viagem, o Luiz Almeida querem. Gente, quem tá aqui do meu perfil, comecem a seguir a Débora, tá? E chamem ela lá no DM dela e ela disse que vai mandar esse... Eu também vou querer. Boa, manda o PDF para você. Porque eu sou private, eu tenho ela no WhatsApp. Não, manda para mim também, que eu também quero. E eu queria só fazer uma observação, já que a gente está falando de conteúdo. A Nanata Miller, eu imagino que ela seja psicóloga, porque ela está falando aqui do CRP, né? Ela é Psicóloga que carrega esse peso de ser discreta, mas sempre de olho no CRP. O CRP, ele coloca algumas... Eu acho importante a gente trazer isso em relação a conteúdo. O que o psicólogo tem que entender? Existe esse órgão que rege a gente, que é o Conselho Regional, né, de Psicologia e o Federal de Psicologia. Eles dizem o seguinte, que a gente lida... Eu sou psicóloga de formação, mas eu não me submeto mais ao CRP, então eu não estou conectada, eu não tenho essa vigilância do CRP. A gente lida com pessoas com dores muito profundas, pessoas que são vulneráveis, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, de não prometer cura, né? Então tem alguns cuidados em relação ao CRP que a gente tem que tomar, né? Outra coisa que você não pode pôr são preços, valores, isso também não vai para as redes sociais. Então, tem gente aqui que está assistindo que não é do CRP, mas se submete a alguma categoria da sua profissão. Então, quando a gente fala de conteúdo, você precisa entender o que essa categoria permite que você faça ou não. Advogados têm muita restrição também. Eu sou advogada também. E eu tenho a carteirinha, mas assim... esses cuidados, você falou exatamente, esses cuidados de você na hora de ofertar o seu produto na realidade, né?
tem que ter o cuidado na hora de ofertar. Mas assim, o Instagram, ele é parte seu. As redes sociais, não tem por que você deixar de ser você, né? A Adriana é a Adriana, é um ser, né? A psicologia faz parte, mas não é que você tem que levar aquilo ali de uma que te consoma, né? Que te consome e deixa de ser você. Eu não pode deixar esse tipo de situação tomar-se conta, né? Você tem que deixar, a Adriana é uma pessoa, certo? Ela tem desejos, ela tem vontades, ela não vai poder mostrar quem ela é por causa dela ser de uma atividade de que ela foi formada, que ela fez, que ela estudou, não. Então, você tem que ver isso de uma forma leve, né? Tranquila. Eu acho que você traz essa mensagem da leveza e para mim me toca profundamente. Porque eu tava com a agência e eu falava assim, nossa, esse calendário tá pesado para mim, esse calendário não tá descendo para mim, sabe? Porque ela fazia o calendário e eu falei assim, não, eu acho que tá na hora de eu fazer diferente, né? Então, essa busca da leveza, eu acho que é muito importante para quem está querendo ir para o meio digital. E o meio digital, ele te fornece muitas possibilidades, né? Então, eu lembro que quando eu comecei com as lives, nossa, tinha live que tinha gente de Portugal, gente, amigos, né? Ou pessoas conhecidas, né? De vários países do norte, do nosso norte. Então, assim, era um momento que eu podia estar trocando com essas pessoas que me são queridas, podendo ajudar na vida delas e cumprindo a minha missão, né? Eu acho que o perfil tem que ele tem que ser uma vitrine da sua missão no mundo, né? Que é o que você quer transformar as pessoas. Ó, tem aqui, ó, na Nata Miller. O CRP não entendeu que a psicologia pode ser preventiva e informativa, eu imagino. E não sou como possível cura, e não só como possível cura de doenças já instalada. Esse é o grande problema. E quanto a gente, como psicólogo e terapeuta, a gente alertando sobre sinais. Por exemplo, digamos que você, como psicólogo e terapeuta, trabalhe muito com executivos, né? Quais são as grandes dores dos executivos? Cara, os executivos estão entrando em burnout. Então, você pode ter conteúdos de quais são os sinais de que você está entrando num burnout, né? Exatamente. Uhum. Porque às vezes a pessoa ela tá sentindo algo e ela não tá sabendo, ela não tá identificando. Exatamente na Nata Miller está trazendo, né? A rede social, ela pode ser informativa para a pessoa despertar que ela está com aquela questão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem tristeza a vida inteira, gente, desculpa, a gente tem como sanar isso. Normal. Não é normal acordar todos os dias mal-humorada, né? Não é normal. Então, e triste, e depressiva, então infeliz, não é normal. Então, você pode ter escolhas diferentes na sua vida. Então, eu acho que, assim, o terapeuta, o psicólogo, o profissional de saúde mental, usar as redes para esse lado informativo que está trazendo a Nanata Miller. Renata. Renata, é que o coisa dela é Nanata. Aí, ó. É a Renata. É super importante. E tem formas de você fazer isso na rede. O que eu falei só é olhar o que é que o CRP realmente... Só para você... E não é grande coisa, gente. É não se aproveitar da fragilidade, não colocar valores. São ajustes, tá? Que você precisa fazer. Olha lá, exatamente, ela concordou. Pessoal, olha... Gente, acredita que já deu 1 hora? Já deu 1 hora? Passou rápido, né? Débora, olha, antes da gente começar a despedida, eu queria, pessoal, a gente tá aqui nos minutos finais, eu gostaria que vocês fizessem perguntas para Renata, aproveitassem a expertise dela, tá? Fizessem as perguntas para Renata ou para mim, mas hoje Débora. Bastante para Renata, e eu tô aqui dando meus pitacos de quem é não a especialista em marketing digital, mas quem é a pessoa que coloca carinha, né? E que tem a minha rotina exposta aí. Então, eu queria saber
se vocês têm alguma pergunta, né? E se não tiverem perguntas, se vocês gostaram, se vocês curtiram a live, né? E aí vou para os finais. Que mensagem final você deixa, Renata, para esse público Débora. A Renata é nossa. Renata é a nossa. Nossa, a Renata ficou na minha cabeça. Débora. Não deixe de ser vocês. Acho que isso que seja você, né? Traz para as redes sociais quem que é a Adriana, quem que é a Renata. Não deixem de ser você. Eu acho que esse já é um ponto importante, que no momento que você transparecer, mostrar os seus bastidores, mostrar quem é você, a sua audiência vai conectar. Menos conteúdo técnico, mais você. Isso que é fundamental. Sempre olhando o que a sua audiência precisa, o que a sua audiência necessita e todos os dias estar respondendo essas grandes dores, levantando essas grandes dores que a sua audiência tem com conteúdo que eu tenho certeza que quando você começar a mostrar o seu lado, seja como profissional, como mãe, como filha, como esposa, as pessoas elas vão se identificar mais e vão se conectar mais com você. Que legal. É isso aí. Gente, e eu deixo assim uma dica como especialista que coloca a carinha todos os dias. É possível, não é um bicho de sete cabeças, tá? É possível você colocar dentro da sua rotina essa alimentação da rede social, tá? E consistência. Então, você não vai ter resultado se você fizer publicações por uma semana e ficar 3 meses sem fazer. A gente está falando sobre potencializar resultado. Então, todos os dias. Precisa ter não é um store, gente. E não é um store, nem 2, nem 3. No mínimo 20 store. Tá? No mínimo 20 store diário. Isso aí, quando você cria o hábito, é como escovar os dentes. Tá? Se for preciso, coloca um despertador no celular. Cada 2 horas, eu precisei fazer isso, tá bom? Eu precisei colocar despertador cada 2 horas para me lembrar que eu tinha que fazer store. Então, no começo, entre um paciente e o outro, ou entre uma atividade e outra, você vir e falar algo, postar uma foto, postar um vídeo, sempre estar conseguindo fazer essa produção de conteúdo de vários formatos, tá? Não somente de um formato, para que as pessoas elas não desistem, elas não pulem, né, os seus stories, que elas fiquem ali engajando com você. O Instagram, a Débora me mata com esses 30 stories. É que as minhas alunas é de 20 a 30 acima de preferência. Então, quando você produz gente, aí você no outro dia fica mais fácil, vai conectando, e quando você vê, tá cheio. É hábito. Que legal. É um hábito. Cria um hábito. Maravilha, é um hábito a ser criado. E eu acho que a gente começou a live com um assunto muito importante, que é da gente quebrar as nossas próprias barreiras e começar a utilizar isso, né? Não tem dúvida, não existe dúvida, gente, que você consegue potencializar resultado com a rede social. Isso não é questionável, né? Ah, será que eu vou investir, eu vou ter resultado? Não. Só que você precisa de consistência, você precisa de um tempo, é um processo, você precisa mudar o seu mindset, você precisa ter novas rotinas, né? É isso. Gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Débora, fechamos então? Vou publicar e vou te colocar como colaboradora. Coloca como colaboradora e a live fica para ambas. Foi um prazer imenso estar aqui. Não esqueçam de mandar o DM para ela mandar o PDF que ela falou. Isso. Quem quer, manda o DM para mim, gente. Pode mandar que eu envio agora para vocês, tá? Obrigada, Adriana, pela oportunidade de compartilhar um pouco do conteúdo aqui com você, tá? Vão ao meu perfil, olha o conteúdo, pode consumir conteúdo, pode me mandar direct, tá? Eu tenho bastante conteúdo, inclusive tenho aulão todas as quartas, tá? Quarta-feira eu tenho aula, onde eu entrego um pouco mais de conteúdo via Zoom, falo um pouco, olha o perfil, no final sempre eu
faço um sorteio de um perfil para me fazer análise do perfil, ver o que a pessoa pode melhorar na entrega. Então, estão convidados aí também para participar desse aulão. Tá bom? Só entrar lá no link da minha bio, tem lá para você se inscrever e fazer parte desse aulão. Ai, que legal. Maravilha. Linda, amei. Você é maravilhosa. Obrigada. Você ajudou muito esse pessoal aqui hoje com as suas dicas. E agora, a próxima, minha e sua, eu indo como sua convidada, se Deus quiser. A gente monta aí um dia que seja legal para você. Um beijo. A gente se vê em breve nas mentorias do Victor. Ah, verdade. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Débora.